dia para você, tudo bem? O Auto Esporte de hoje mostra uma modalidade para quem gosta de emoção e velocidade na terra. E você vai ver também. Rosângela, como é que você está fazendo com essa lei que obriga, né, o uso do farol baixo nas estradas? Eu deixo o meu sempre aceso. Nesses dias chuvosos, fique de olho na borracha da guarnição. Pai, mãe de primeira viagem, vai amarrar a bicicleta, amarra aqui, corta a borracha, deixa por lá, quando for ver, entrou água. Usados com alta quilometragem que podem valer um bom negócio. Quem é que curte spoiler? Eu fico meio chateada, porque meio que acaba com a emoção, né? Que dá raiva do spoiler. Nos carros. Parte complementa o para-choque ali, dá um visual um pouco mais esportivo. O meu antigo carro tinha spoiler. Era legal, era legal. O que você precisa saber antes de pilotar uma cinquentinha? Criaram a ACC, é uma habilitação específica até 50 cilindradas. Várias técnicas de funilaria para batidas leves. Nessa categoria velocidade na terra, os carros são assim, tubulares e baixos, diferente do antigo autocross, que eram mais altos e saltavam. O que importa agora é velocidade, por isso a pista é plana. E aí, Rafinha, vai correr hoje, é? Preciso matar a saudade desse carro. Foi onde eu iniciei quando eu tinha 11 anos e depois que eu fui pro kart. Então me conta as características desse carro aí. Olha, o objetivo dessa categoria é o custo, então precisa ser baixo. Por exemplo, o motor é 1.6 do Gol, o câmbio é de Fusca, 4 marchas. Essas carenagens são inteiramente de fibra de vidro, ajuda aqui não distracionar. E o carro tem até aerofólio. Uau! E como é que é pilotar um desses, hein? Olha, tem que ter bastante técnica, é um carro que é todo manual, os discos não tem ABS de freio, você tem que usar 4 marchas, o volante também é mecânico, então tem que ter bastante técnica. Antes de levantar poeira, vamos ver como profissionais do ramo avaliam modelos seminovos. Alta quilometragem. Na hora de comprar um usado, há quem fique na dúvida. E olha que tem muito velhinho por aí que rende um bom negócio. Com 28 anos de existência, apesar de ter 141 mil quilômetros, né, ele tem uma conservação ímpar. E essa questão de ter essa quilometragem até não é muito alta para o ano dele, se a gente dividir os anos. Foram 5 mil quilômetros rodados por ano. A média nacional é o triplo disso. Tem toda a tapeçaria original de fábrica. Nada foi alterado, nem reparado, nem costurado, nada. O carro original ele é mais bonito, né? E demonstra que se ele conseguiu manter a originalidade, principalmente do banco do motorista, significa que o carro realmente foi muito bem conservado. Bem mais novo, o Zafira 2008 não tem uma marquinha de batida no para-choque. Rodou cerca de 12 mil quilômetros por ano. Lembrando que a média é de 15 mil. Tudo que foi carregado nesse carro foi carregado com muito cuidado. Tem um adesivo que a própria fábrica coloca antes de entregar o carro, para lembrar o motorista que ele pode consultar o manual do proprietário, né? Esse adesivo nunca foi retirado desse carro. Achados como esses exigem paciência na procura. E se você não tem um personal por perto, lembre-se, partes plásticas e tapeçaria em bom estado indicam que você está no caminho de uma boa compra. Chuvas fortes e muitos estragos. Quando olhamos imagens como essas, lembramos que o lixo é o responsável pelo entupimento de muitos bueiros. Até uma simples bituca de cigarro ajuda a piorar a situação. Sabe quanto tempo ela demora para se decompor? 5 anos. E mais de 12 bilhões de bitucas são descartadas no mundo anualmente. E quando a borracha da guarnição está ruim? Hoje ele ri, mas quando viu o carro na enchente... A gente tem uma sensação muito de tristeza, porque a gente cuida, trata que nem um filho, né? Um filho, assim que... um filho que não fala, né? Quando viu o tal filho se afogando, com água na altura do capô, ele desesperou e mandou todo o trabalho da guarnição por água abaixo. Tava tudo limpinho, limpinho. Tava seco, seco. Quando eu abri a porta, aí entrou a churrada de água. Essa borracha protege as peças metálicas e faz o encaixe entre as portas e a carroceria do carro. E a hora da limpeza é a mais indicada para dar uma geral na guarnição. O cliente ele chega,
com um cheiro de umidade no carro que está incomodando. Se eu não checar a vedação, eu vou perder o meu trabalho. Então eu olho todas as borrachas antes de começar o serviço. Nós simulamos uma chuva bem forte para que possamos fazer o teste das borrachas. Quem está dentro vai ver por onde está entrando. Se tiver algum problema, você já passa para o cliente, vê se ele aprova que você encomende as borrachas, a gente encomenda, faz a reposição, entrega as borrachas velhas para mostrar, né, se ele não estiver aqui, e aí fica tudo bem. Até para trocar as borrachas da guarnição, você precisa estar bem informado. Sim, cada carro tem o seu modelo, cada carro foi projetado de uma forma. Às vezes o mesmo carro muda o ano, mas quando muda, muda também a guarnição da porta. Eu recomendo que você vá a um profissional, que a pessoa tenha gabarito para instalar isso. Nesse caso aqui, pai, mãe de primeira viagem, vai amarrar a bicicleta, amarra aqui, corta a borracha, deixa por lá, quando for ver, entrou água. Essa daqui é da porta, que normalmente é a que dá problema. As do assoalho tá por baixo do carpete, você tem que desmontar o carpete, tirar o feltro do carro e aí você enxerga todas. A emenda sempre é na parte de baixo. Algumas montadoras põem para cá, outras montadoras põem para cá, porque aqui ela já fica vulnerável quando você entra e bate o pé. A guarnição nova de apenas uma porta num carro popular nem é tão cara, mas o recomendado é comprar sempre o conjunto. Uma guarnição hoje para um carro popular é uma faixa de R$40 cada porta. Se a gente dá um pulo, por exemplo, para um Corolla, para um Civic, chega a custar R$540 um jogo de guarnição de porta. E como a Chante lembra muito bem, a guarnição em ordem é responsabilidade do dono do carro. Mas a enchente é um problema de todos nós. Geralmente, quando acontece enchente é por causa de lixo. Então a gente tem que também, né, dar uma pequena atenção para não ficar jogando lixo na rua ou no rio ou qualquer outro lugar. Daqui a pouco, o uso obrigatório do farol nas estradas. Que peça nova que nada! Essa aí foi só na funilaria. Spoiler, um termo com muitos significados. Isso aí foi um descuido, né? Aquele segundo de bobeira, você olha do lado e já era. Procurei as funilarias aí, o pessoal me deu a opção de trocar a tampa. Franquia, peça nova, peça usada de desmonte. Tudo isso foi descartado para dar lugar a um serviço bem mais em conta. O vidro você mantém, né? Sim. Para desamassar, para realizar esse tipo de serviço, não é preciso remover o vidro. Do jeito que dá para desamassar? Sim, dá. Então o primeiro passo é alinhar o vinco. Para recuperar o vinco original, sem entortar ainda mais o amassado, pai e filho usam aquela técnica da bola que você já viu aqui no Auto Esporte. A gente começa a perceber que a bola vai se estufando. Então praticamente o amassado volta sozinho. Parece um tanto rudimentar, mas essas marteladas são inevitáveis. Esse é um taço, né, que a gente utiliza muito na hora de desamassar e ele é um apoio para a gente seguir a referência do capô. Se a gente bater direto no aço, vai esticar a lata e depois é difícil de consertar. O trabalho é duro, mas exige muito tato e delicadeza para tirar a tinta com a lixadeira elétrica e nivelar as mínimas ondulações da lataria. O alicate de repuxo, nesses casos, tem uma precisão quase cirúrgica. E para o ajuste fino, esta lixa manual, que tem um quê de medieval, faz com que o funileiro não desgaste a peça, além do necessário. A partir de agora é só a parte de acabamento, primer e tinta. E tá nova. E tá zero de novo. Não vai parecer nem que bateu. Mas se o funileiro cometer algum erro nas etapas anteriores, com certeza ele aparece depois da pintura. E para sorte do Oséias, não apareceu. Tranquilo, a tampa me parece uma tampa nova. Foi refeita, mantém no padrão original. Super legal, preciso ver o que eu vou fazer com o restante do carro. Mas uma coisa é certa,
Quando colocar o carro à venda, o Oséias pode garantir que a estrutura não está alterada e que todas as peças são originais de fábrica. A mureta foi só um conserto, um refresco perto da queda de uma árvore em cima desse capô, da batida de um caminhão na lateral ou de uma freada forçada no carro da frente. Mas pode acreditar, este daqui também tem conserto. Spoiler. A palavra virou moda. O termo vem do inglês to spoil, que significa estragar. Aí o spoiler passou a ser aquele cara estraga prazeres, que lança na internet ou na rodinha de amigos o final daquele filme ou série que você tá doidinho pra assistir. Mas quando se vai a um evento de apaixonados por velocidade, esquece o termo da moda. O spoiler ele fica ali, né? A parte complementa o para-choque ali, dá um visual um pouco mais esportivo. O meu antigo carro tinha spoiler. Era legal, era legal. Nos videogames é fácil achar os spoilers, porque antes de jogar, tem que definir os acessórios do carro. A tradução desse spoiler também é estragar, mas nesse caso, ele altera a passagem do ar e melhora a performance em alta velocidade. No mercado americano, saia, asa, qualquer peça aerodinâmica é classificada como spoiler. E eles também estão lá, em motos de alta performance e aviões. Imaginando duas partículas que vão entrar na frente do veículo ao mesmo tempo, a distância que a parte de cima percorre é maior do que a de baixo. Só que elas percorrem isso ao mesmo tempo, o veículo tende a flutuar. Os spoilers minimizam esse efeito, fazendo com que o carro fique mais colado no chão. Thiago, tudo isso está muito teoria para mim. Será que a gente consegue ver isso mesmo na prática? Vamos testar, né? Com certeza. Aqui o spoiler já funciona direitinho, tá vendo? A gente está em alta, a gente já estava 160 por hora nessa curva. Se não tivesse, a gente teria balançado mais. A gente teria balançado mais, você diminui essa turbulência, entendeu? Com os spoilers. Te falo que eu gostei disso. Dá para achar uns kits aerodinâmicos por uns R$300 e outros até por mais de 20 mil. Tudo depende do modelo e do objetivo, estético ou performance. Quando você coloca o spoiler aqui na frente ou em essa lateral, que é uma saia, o pessoal na verdade, também como saia. Isso, na verdade é um kit, né? Tem a e ele já veio com esse aerofólio original de fábrica. O aerofólio original, para você criar um downforce baixando a traseira do carro e grudando mais ele no chão. E tem um defletor de ar para você acelerar o vento para tirar ele debaixo do carro. Algumas peças podem defletir o ar para refrigerar, por exemplo, o freio, próprio pneu, roda, que às vezes fica com uma temperatura mais alta, e até evitar que a traseira do carro chicoteie e que o carro rodopie. Como a gente já viu, os spoilers só atuam em velocidades acima de 120 km por hora. E na cidade, dependendo da instalação, pode até aumentar o consumo de combustível. O que melhora para a pista, piora para a cidade. Porque ele raspa, o carro fica mais baixo, a gente tem que tomar cuidado para entrar nas valetas, né? Só que... muito mais bonito, né? Então, se alguém te perguntar sobre spoiler... O spoiler do carro é bom, o outro não é tão bom. Henrique, quais são as características dessa pista aqui? Essa pista ela é muito técnica, né? Ela é uma pista que exige muito do carro, do câmbio, por ela ter uma aceleração e uma desaceleração muito grande. Estou sempre trabalhando no volante, sempre colocando bastante motor para que o carro nunca pare de perder tração, certo? Coloquei segunda, venho por fora aqui, acelera um pouquinho para ele sair de lado e abuso do acelerador. São 4 pontos que você tem que colocar a segunda marcha, né? E no caso do Super Fórmula, que ele é um carro que usa o câmbio de Fusca, o câmbio de Fusca ele é para uma cavalaria de 70 cavalos, por exemplo. E o motor tem 150, né? Depois da reta principal, vem a curva. E é nesse ponto que os pilotos precisam frear bruscamente. E daqui dá pra gente observar, as rodas até se arrastam pela pista. É hora do piloto mostrar habilidade.
Gustavo, como é que é sair de uma reta e entrar já logo numa curva de baixa velocidade? É bem desafiador, porque você está vindo numa velocidade de seus 150, 160 km por hora e você tem que diminuir para 70, 80. Vai sempre controlando o carro, para você ter uma noção de como é importante frear e dar tipo um punta-taco, né? Então você tem que frear, puxar a embreagem, também dar uma aceleradinha no acelerador e aí você consegue engatar a marcha para reduzir. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Valtteri, você que foi tricampeão paulista, tricampeão brasileiro da categoria autocross, o que você tem mais saudade daquele momento, hein? Os carros eram mais preparados diferentes. Hoje é velocidade na terra, corremos de pneu cinturato. Antigamente corria com pneus de cravos e os pneus dianteiros eram de trator para ter direcional do carro, que corria na lama e saltava de 1 metro a 2 metros do chão. É muita competitividade. Já já tem mais. Depois do intervalo, farol aceso na estrada, a lei continua valendo. Habilitação para ciclomotores. É uma habilitação específica até 50 cilindradas. Tem muita gente reclamando de multa nas estradas porque não estava usando o farol baixo. Desde 8 de julho, tornou-se obrigatório. Entrou na estrada, tem que ligar. Olha só como fica muito mais fácil notar a minha presença, mesmo aqui numa calçada. Rosângela, me diz uma coisa, como é que você está fazendo com essa lei que obriga, né, o uso do farol baixo nas estradas? Eu deixo o meu sempre aceso. Facilitou a sua vida? Facilitou porque eu vivo, né, em estrada, então não dá. Economiza multa, não leva pontos na carteira, mas a durabilidade da lâmpada diminui. A convencional, por exemplo, poderia funcionar por 2 anos. Mas isso é muito relativo, porque é o tempo de horas acesa que vai determinar isso. O tempo de vida da lâmpada, ele depende muito também do sistema elétrico do carro. Se ele está bem controlado e não tem nenhum pico de voltagem, a lâmpada ela tem essa durabilidade de no mínimo 500 horas. Mas se a parte elétrica do carro não está bem controlada, o tempo de vida da lâmpada também pode reduzir bastante. As mais comuns no mercado brasileiro são as halógenas. Tão sensíveis que, se você encostar na parte de vidro, já estragam antes mesmo de serem usadas. Para os carros equipados com LED, a situação é mais tranquila. Ela chega a durar 10 vezes mais do que uma lâmpada comum. A Rosângela deixa sempre os faróis acionados. É que neste modelo, só de virar a chave, eles já acendem. Como é que você faria para lembrar se o seu carro não tivesse esse sistema? Eu teria que escrever um bilhetinho e colar no painel, né? Boa ideia! O melhor é mudar de hábito. Se o seu carro não tem o DRL, aquela luz de LED que já acende automaticamente, entre no carro, acenda o farol. Tanto na cidade ou como na estrada. É mais seguro. As cinquentinhas atuais e as dos anos 70. Em comum, só mesmo o apelido. Retomada de velocidade hoje em dia, com no máximo 50 por hora que elas atingem hoje, que é o propósito delas, né? Na hora de ultrapassar um carro, por exemplo, perde bastante, é muito mais perigoso do que nessa época aqui, né? Meio de transporte, talvez, hoje. Utilitários e econômicos, os ciclomotores fisgaram um público que não se preocupa com performance. Mas essa pescaria criou um problema grave ao não exigir até bem pouco tempo a habilitação. O principal motivo por eu ter escolhido esta moto foi porque eu não tenho a habilitação. Eu só preciso da nota fiscal. Eu tenho que andar junto dela porque para comprovar que realmente a moto é minha, né? Então o chassi da moto vai bater com a nota fiscal que eu tenho. Desde novembro existe uma política mais responsável em vigor. É preciso ter uma ACC, que significa Autorização para Conduzir Ciclomotor, ou a CNH, que tem essa tarja preta no espaço destinado à autorização.
A CC veio para resolver até uma certa confusão de interpretação da habilitação para ciclomotores. Em alguns lugares não cobravam você ser habilitado para pilotar motocicleta, outros lugares já cobravam. Então, para resolver essa confusão, criaram a ACC. É uma habilitação específica até 50 cilindradas, tem uma carga horária, tanto prática quanto teórica, menor do que uma habilitação convencional, mas vamos ver se vai pegar, né? Procurei umas 3 autoescolas, aí eles informaram que a lei foi feita, né, mas que ainda ele não tem ainda para fornecer e tudo mais, né? Então agora estou aguardando, né, para quando tiver, para mim poder analisar. Ou eu tiro uma ACC e mantenho, né, a minha cinquentinha, ou então eu passo realmente para uma habilitação mesmo. O tempo de curso para ter a ACC é menor. Compare, são 20 horas de teoria e só 10 de prática. No Brasil já teve divisão por categorias conforme a cilindrada e esse assunto vem sendo estudado novamente. Pode ser uma solução, mas o mais adequado seria uma melhor formação do motociclista. Tirar a carga horária vai deixar o trânsito ainda mais perigoso. O Brasil ainda é o campeão mundial de acidentes de trânsito. As soluções deveriam ajudar a reduzir os problemas. Principalmente em tentar cruzar os carros, a ultrapassagem, ela é mais lenta. Quando eu comprei a minha cinquentinha, eu passei até algumas aulas com o meu esposo, que também tem uma moto e dirige. Então a gente foi em ruas tranquilas, para poder sentir ela também, né? Existe tanto cuidado quanto uma moto de motor maior e ainda um pouquinho mais em relação a faltar um desempenho. Aquele ditado, na dúvida você acelera, isso para motocicleta acho que é lei, porque às vezes vai ter algum problema, você encosta no acelerador, aquela retomada forte que a motocicleta tem, você deixa o problema para trás. Numa cinquentinha não, é mais fácil de você envolver. E vale o alerta, quem for pego sem habilitação ou sem a ACC, paga multa e alta. Licenciamento e IPVA também precisam estar em dia. Aquela sequência de curvas ali no fundo é o trecho do circuito onde os pilotos mais facilmente podem perder o controle do carro. Para passar bem por aquele S ali, só mesmo com muita técnica. Fazer a curva de terceira e aqui entra no S, pêndulo para o lado, usa a zebra bastante, pêndulo para o outro. Vai sempre controlando o carro, né? A modalidade exige braço, ainda mais porque se trata de uma corrida. O carro, com uma mecânica antiga, não tem nada de tecnologia. E essa é a graça. E aí, Razia, me conta, como é que foi? Muito emocionante. Deu pra matar bastante a saudade. Mandou bem! Olha só, gente, o Autosport fica por aqui, mas domingo que vem tem mais. Pra você uma excelente semana, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau. Mas me conta, e aí, gente, tem umas curvas